Oi, meu nome é Laís Majeski, eu sou do segundo ano de Agricultura e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Estado, formas de participação política e sistemas eleitorais. Quem vai apresentar sou eu, Laís Majeski, a Micaele e a Ana Caroline. Eu vou começar fazendo a introdução e basicamente o nosso trabalho se baseia em compreender como o Estado se organiza, quais são os sistemas de governo mais comum e, as formas de participação política mesmo. E a importância desse tema é uma estrutura do Estado que ela afeta diariamente na nossa vida e para entender, que é essencial sempre entender sobre sistemas políticos e exercer cidadania com consciência. Em um mundo onde as democracias enfrentam desafios, conhecer como funciona ajuda a defendê-las e também formar sua opinião própria. Bom, eu vou começar falando sobre os conceitos de Estado. O que é Estado? De uma forma direta, o Estado é aquela instituição gigante que detém o poder soberano sobre um território e sobre uma população. Pensa nele como uma estrutura máxima que organiza a vida em sociedade, estabelecendo regras, garantindo serviços e protegendo cidadãos. Mas para que uma instituição seja considerada um Estado, ela precisa ter 3 elementos. A população, porque sem gente não tem Estado, a população é quem vive sob as leis do Estado, quem o compõe e quem o faz existir. Também tem o território precisa de um espaço físico bem definido para exercer sua soberania. É a terra, o mar, o espaço aéreo sob seu controle, porque sem um território não há onde o Estado atuar. Tem o governo soberano, o Estado precisa de quem o represente, de quem exerce esse poder. É o governo com as suas instituições e seus representantes eleitos e nomeados que tomam as decisões para administrar os recursos e representar o Estado tanto internamente quanto para o resto do mundo. Esse governo é soberano porque ele não se subordina a nenhum outro poder dentro do seu território. Eu sou Micaele e vou falar sobre a formação dos Estados modernos. O Estado moderno ele começou a surgir mais ou menos no final da Idade Média, principalmente também por causa do enfraquecimento do sistema feudal. Porque durante o feudalismo, o poder ele era bem fragmentado, sabe? Porque cada senhor feudal ele tinha sua autoridade sobre o seu próprio território, sem ter uma figura central, forte, que controlasse tudo. Mas isso começou a mudar mais ou menos com a centralização do poder nas mãos dos reis, que esse processo deu origem ao modelo de Estado conhecido como Estado absolutista. E um bom exemplo disso é a França, no século XVII, porque durante o reinado de Luís XIV, que ficou bastante famoso por dizer uma frase que era bem típica dele, que era que ele falava que o Estado sou eu, e ele mostrava que como o poder todo estava centralizado nele, né? E já nesse novo Estado, surgiram características bastante importantes, como a criação de exércitos permanentes, a unificação, das leis em um sistema só, um sistema único, no caso, para todo o território, e também um sistema organizado de cobranças de impostos. Isso que foi citado como a junção das leis em um só sistema jurídico, a formação de exércitos permanentes, porque antigamente os exércitos eles só eram formados quando havia guerra, E no Estado moderno, não. Ele começou a ter um exército permanente, ter sempre um exército. Ele foi muito importante para consolidar o novo modelo de Estado que estava surgindo, que atualmente é o modelo de Estado que a gente conhece. Então, todas essas características, foi super importante para consolidar o modelo de Estado que a gente conhece ultimamente. Agora, no tópico 2.3, eu vou falar sobre algumas formas de participação política e vou falar sobre o Estado unitário, que ele é um governo central com leis iguais para todo o país, sem autonomia política para as regiões, por exemplo, a França e o Japão. O Estado federal, que é um poder dividido entre o governo central e regiões, que são um dos exemplos são os estados. Cada um tem a sua autonomia e leis próprias,
como o Brasil, que é o país onde a gente vive, os Estados Unidos e a Alemanha. E tem a Confederação, que é uma união fraca de estados independentes. Cada estado mantém sua soberania e pode sair da União. Por exemplo, a União Europeia, em partes, né, que aconteceu, e os Estados Unidos antes de 1787. Agora eu vou falar também sobre alguns sistemas de governo. O primeiro deles é o presidencialismo, que é o presidente que manda, né, que manda no país e no governo. Ele é eleito pelo povo e um dos exemplos é o Brasil, que a gente viu o presidencialismo, e os Estados Unidos também. Outro tipo de governo é o parlamentarismo, que é o primeiro-ministro que governa e ele é escolhido pelo parlamento. Ele é chefe de Estado e é mais ou menos simbólico, né? É o rei ou o presidente. O Reino Unido e o Japão são exemplos de países que são parlamentaristas. E o semipresidencialismo, que é o presidente e o primeiro-ministro que dividem o poder. E o presidente é eleito, mas o parlamento também tem esse auxílio. E o parlamento também ajuda o presidente e manda, né? Portugal e França são alguns desses países que têm o semipresidencialismo como sistema de governo. Também eu vou falar sobre as formas de governo e principalmente como nós, cidadãos, podemos e devemos participar da vida pública. Bom, primeiramente, é crucial entender que a participação da vida pública não é apenas um conceito abstrato, mas é uma ação viva e também dinâmica. Ela se traduz em influenciar decisões e políticas que afetam a sociedade. Pensa bem, tudo que nos cerca, desde a qualidade de nossas ruas até as leis que regem nosso país, passa por decisões políticas e é aí que a gente entra. Essa participação pode assumir diversas roupagens. Ela pode ser ativa, quando nos envolvemos diretamente, ou a passiva, quando nós apoiamos ou nos informamos. E pode ser institucional, ou seja, dentro das estruturas formais do governo, ou informal, que é através de movimentos sociais, por exemplo. O importante é que ela aconteça. Agora, a gente vai explorar a forma mais concreta de como participar e se manifestar. Temos as formas diretas de participação, que nos permitem um envolvimento mais imediato e direto de decisões. Os exemplos são uma iniciativa popular, que essa é a mais inspiradora e a que mais tem. A iniciativa popular permite que projetos de lei sejam criados e representados pela própria sociedade. E a prova que a legislação não precisa vir apenas de cima para baixo. Nosso agente cidadão pode ser os agentes da mudança. A gente pode propor as leis que atendem às nossas necessidades e anseios. Bom, também tem o Conselho Comunitário e audiências públicas. Esses são os espaços vitais de diálogo. Os conselhos comunitários reúnem membros da comunidade para discutir e propor soluções para problemas locais. E as audiências públicas, por sua vez, são eventos abertos onde a população pode expressar opiniões e sugestões sobre determinados temas ou projetos. São oportunidades de ouro para que a nossa voz seja ouvida e considerada. Mas a nossa participação não se limita apenas a essas formas diretas. A maneira mais comum e que é mais utilizada na maioria das democracias é através de formas indiretas, que se manifestam principalmente nas eleições de representantes. Esse é o exercício mais comum da democracia representativa, que é através do voto a gente elege vereadores, deputados, prefeitos, governantes e presidentes. Essas pessoas são eleitas para que possam representar a gente, para levar nossas demandas e tomar decisões no nosso nome em diferentes níveis de governo. E é fundamental a gente escolher bem nossos representantes, porque eles vão ser a nossa voz e a nossa ação nos espaços de poder. Bom, em resumo, a participação da vida pública é o oxigênio da democracia, seja ela de forma direta, influenciando decisões específicas, ou de forma indireta, através de escolhas de nossos representantes. E nossa responsabilidade e nosso direito é moldar a sociedade que vivemos, para que possa ser mais fácil a gente conviver em sociedade. Agora eu vou falar um pouco sobre os partidos políticos e os sistemas partidários. Para começar, é importante entender o que eles são, os partidos políticos no caso. Eles são grupos organizados, formados por pessoas que compartilham ideias parecidas sobre como o país deve ser governado. E esses grupos, eles representam interesses
ou ideologias da sociedade parecidas, como, por exemplo, ideias mais conservadoras, liberais, socialistas, ambientais e por aí vai. E a função desses partidos é disputar o poder político, ou seja, participar das eleições, para tentar eleger seus representantes, que podem ser prefeitos, vereadores, deputados, governadores, presidentes, por aí vai. Mas os partidos eles também servem para representar os setores da sociedade, como trabalhadores, empresários, jovens, mulheres, indígenas, entre outros. E outra função, muito importante deles é fiscalizar o governo, ou seja, acompanhar se o que está sendo feito está dentro da lei e se está beneficiando a população, né? Agora falando sobre os sistemas partidários, eles são formas como os partidos estão organizados dentro do país. Então, por causa disso, a gente pode dividir eles basicamente em 3 tipos, que são os 3 tipos principais. Primeiro, o bipartidarismo, que é quando os 2 partidos dominam a política nacional. Então, vão ser 2 partidos dominando toda a política de um país, né? E isso não quer dizer que não existam outros partidos dentro do país, mas que só 2 desses partidos têm realmente uma chance de governar. E um exemplo muito conhecido é os Estados Unidos, onde tem 2 principais partidos, que é o republicano e o democrata, e os outros partidos até existem lá, mas eles não conseguem ter destaque nas eleições. E nesse sistema, as disputas elas costumam ser bem polarizadas, ou seja, é um lado contra o outro, já que no caso só tem 2 partidos praticamente disputando, já que os outros não têm tanta voz. O segundo é o multipartidarismo, que nesse sistema apresenta vários partidos, tem representação real e eles conseguem eleger candidatos. E isso acontece em países como o Brasil, a Itália e por aí vai, onde a gente tem uma diversidade muito grande de partidos, né? Com ideias diferentes entre si mesmo. E aqui no Brasil, por exemplo, tem o partido de esquerda, o partido de direita, o partido de centro, partidos ambientalistas, como eu disse, partidos ligados às religiões e vários outros, né? E uma característica bem marcante desse sistema é que como são muitos partidos, né? É comum que eles fazem alianças ou ligações, né? Tanto durante as eleições quanto depois, na hora de formar o governo. E, por exemplo, um partido que ganhou as eleições pode precisar de se juntar com outros para conseguir o apoio no Congresso, né? E é bem comum isso acontecer. E o terceiro é o partido único, que esse é diferente dos outros. Esse sistema acontece quando só existe um partido político permitido por lei no país. E todos os demais são proibidos. E isso acontece em regimes autoritários, né? Ou em ditaduras. E um exemplo de país que segue esse modelo é a Coreia do Norte e a Cuba. E nesses lugares, o partido controla todo o governo. E não existe aquela disputa eleitoral como a gente conhece, né? O povo não tem nenhuma opção de escolha entre candidatos de ideias diferentes, porque tudo é decidido dentro do mesmo partido. Então, só tem realmente um partido e uma opção, porque não tem outras opções, né? Então, para resumir, basicamente os partidos políticos eles são essenciais para a democracia, né? Porque eles organizam as ideias da sociedade e permitem que a população participe da política. E os sistemas partidários mudam de país para país. Então, depende de como o poder está distribuído. Se é concentrado em poucos partidos, como no bipartidismo, ou se ele é mais aberto, diversificado, como no multipartidarismo. Ou quando só existe um partido único também, como em regimes autoritários. E entender isso ajuda a gente a perceber como a política funciona no nosso país e também a importância de votar com consciência. Porque é uma coisa muito importante, o nosso voto ter consciência, né?
Ele, como o nome já diz, né, é uma mistura dos outros dois sistemas, o proporcional e o majoritário. E ele funciona assim: parte dos políticos é eleita por maioria dos votos e a outra parte é escolhida por proporcionalidade. Ou seja, conforme a quantidade de votos que os partidos recebem. E um bom exemplo disso é a Alemanha, que usa esse modelo. E isso permite que haja um equilíbrio entre eleger candidatos bem votados e individualmente, no caso, e garantir que os partidos com mais apoio também tenham voz. E é uma forma mais justa e equilibrada, né? Só que um pouquinho mais complexa também. O próximo é o sistema proporcional. E esse a gente conhece bem, porque é usado aqui no Brasil para eleger vereadores, deputados federais e estaduais. E, no caso, o voto que a gente dá não serve pro candidato, mas não só pro candidato, no caso, né? Mas também pro partido dele. E a soma dos votos do partido define quantas cadeiras ele vai ter no legislativo. E aí, os candidatos mais votados dentro desse partido ocupam essas vagas. E a grande vantagem desse sistema é que ele é mais representativo, né? Ou seja, ele dá espaço para partidos menores e ideias diferentes. E a desvantagem é que ele gera muita confusão, né? Porque muita gente não entende direito como funciona. E às vezes a gente vota em alguém e no caso quem entra é outra pessoa do mesmo partido, só que outra pessoa, no caso, e isso dá um pouco de confusão ou frustração, né? E agora, o terceiro é o sistema majoritário. O último, no caso, né? Que é o mais fácil de entender, que é bem direto. Quem tem mais voto ganha. E esse sistema é usado, por exemplo, nas eleições de prefeito em cidades pequenas e também nas eleições presidenciais. Só que tem uma diferença. No majoritário simples, basta você ser o mais votado. Não importa se você vai passar de 50% ou não. Já no majoritário absoluto, é preciso que o candidato tenha mais de 50% dos votos válidos. Senão, vai ter o segundo turno. E esse sistema ele é bom porque todo mundo entende com facilidade, mas por outro lado acaba deixando de fora as minorias, já que elas não são tão conhecidas, né? E, enfim, é isso. Agora eu vou fazer uma conclusão para finalizar o nosso trabalho e eu vou trazer 4 tópicos para ressaltar, né, cada parte do nosso trabalho. E o primeiro tópico que eu vou trazer é que o Estado moderno é uma construção histórica que organiza a vida em sociedade. Em resumo, o que eu quis dizer é que o Estado, o governo, ele é criado não só para fazer leis, é para organizar a nossa população, para a gente não ter guerra. Thomas Hobbes diz assim que o homem é o lobo do homem. Isso significa que o governo é um mal necessário, porque se não existisse o governo, a gente entraria em guerras constantes, porque na população, sim, existem divergências de pensamentos, existe divergência na maioria das comunicações entre pessoas, e as leis são criadas para que isso não aconteça. O segundo tópico que eu queria falar é os diferentes sistemas de governo e formas de participação política afetam a qualidade da democracia. Isso é uma realidade porque a gente tem que saber as nossas escolhas na hora de votar. Por exemplo, aqui no Brasil, que é o presidencialismo, a gente tem que saber, né, tem a escolha de no final votar em quem mais parece com o que votar numa pessoa que tem o plano de governo mais parecido com o que a gente precisa, vamos dizer assim. E a gente tem que saber escolher com qualidade, porque, como eu já disse anteriormente, existem divergências de pensamentos, de diálogos, e isso é muito importante porque a gente tem que ter um mínimo de conhecimento sobre esse pensamento político, entendeu? O terceiro tópico que eu queria falar é que partidos e eleições são mecanismos essenciais para a representação da sociedade. Como eu já disse, né, no tópico anterior, a gente tem que saber o que a gente quer para representar, para nos representar. O presidente, ele representa o nosso país, né? E todos nós representamos o nosso país, mas o presidente ele vai à frente, então a gente tem que saber escolher com sabedoria para
ter um representante, uma pessoa que saiba falar as coisas, que saiba ser comunicativo e que tenha a mente bem aberta para abranger as opiniões da população. E o último tópico para finalizar, vou falar um pouco sobre conhecer e participar do sistema político é uma forma de transformar a realidade. E essa frase, ela casa com tudo que eu falei, né? Que a gente tem que ter o mínimo de conhecimento político para poder, às vezes, discutir, para ter nossas opiniões, ter um pouco mais de mente aberta para ouvir esses pensamentos políticos de até outras pessoas e saber falar, saber ouvir as opiniões e saber escolher com qualidade, porque o voto é seu, o voto é único e a gente tem que ter sabedoria para poder escolher com qualidade. E é isso, aqui são as referências bibliográficas, a gente usou o livro, né, e 4 sites que a gente achou bem legal as pesquisas. Muito obrigada por assistir e esse foi o nosso trabalho.